Boa tarde, tudo bem? Este é o programa Conexão Litoral Norte e hoje a gente vai conversar com o prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci. Ele governa a cidade pela terceira vez e recebeu a nossa equipe em seu gabinete. Olá, prefeito, muito obrigada por nos dar a honra de ser o primeiro entrevistado do Conexão Litoral. Eu gostaria que o senhor começasse a contar para a gente qual foi o principal desafio que o senhor encontrou ao retornar aqui na terceira vez nessa cadeira de prefeito. Leninha, primeiro dizer, é um prazer enorme estar aqui com você hoje, com os espectadores da ISTV. Lógico, eu estou assumindo a prefeitura pela terceira vez, né? Então tem um lado da experiência que a gente já adquiriu nos 8 anos anteriores, né? Também tem o desafio de um momento diferenciado como esse, em função da pandemia, da situação que a gente encontrou a cidade, vindo de um governo desastroso, né, que tem dado manchetes sempre na imprensa, sempre voltados à questão policial e não manchetes turísticas. Então, os desafios são muito grandes. A experiência ajuda muito, mas a gente tem tido dificuldades. Enfim, é superação. Imagina só você voltar para ser prefeito, pegar um município hoje diferenciado na questão financeira, que não era o município que eu deixei lá atrás, a gente deixou isso tudo engatilhado, mas os valores e recursos, o orçamento cresceu muito nos anos de 2015, 16, mas deu um salto enorme, 17, 18, 19 e 20. E, surpreendentemente, em 21 a gente perde metade dos royalties numa disputa judicial contra São Sebastião. Então, não é fácil, mas a gente está aqui para enfrentar, né? Como diz o caipira, pegar o boi pelo chifre. É isso aí. Saúde, educação, são os maiores desafios, né? Imagina uma cidade que ficou 300 dias sem aulas, 300 dias sem aulas presenciais, né? Uma saúde que ficou 1 ano e meio sem fazer uma cirurgia eletiva, né? Que teve diversos processos de contratos emergenciais, contratos superfaturados, apontamentos do Tribunal de Contas. Só para a gente avaliar, o Tribunal de Contas avaliou já os 2 primeiros anos do governo passado, 2017 e 2018. E os 2 tiveram parecer contrário à aprovação. Então, se por acaso em áudio é muito difícil, mas é um desafio que a gente tem que enfrentar e a gente está disposto a enfrentar. Tá certo, prefeito. E além de todas essas dificuldades que o senhor relatou, com relação à questão da Covid-19, o senhor ainda teve um problema que o governo do estado mandou doses a menos de vacina para Ilhabela e teve um atraso aí da vacinação. O senhor teve que acionar a justiça para garantir a vacinação da comunidade de Ilhabela, né? Como foi isso? Bom, a gente, no início já do governo, em janeiro, a gente mudou o enfrentamento contra a pandemia, né? Então, na minha avaliação, vou lembrar aqui você e os nossos espectadores que eu sou da área de saúde, você falou, eu sou do quadro de saúde, dentista, formado em 1983 na Unesp, em São José dos Campos, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Mas eu fiz saúde pública na USP, né? O meu mestrado é em saúde pública na USP, nos anos de 90, né? Então eu fiz esse curso de mestrado e é uma área que, para mim, é uma área que eu tenho um conhecimento maior. O prefeito tem que entender de tudo um pouco, mas a saúde é algo que eu tenho um pouco mais de conhecimento, até pela minha formação. Depois eu fiz administração hospitalar, fui administrador da Santa Casa, depois fui secretário de saúde, então tudo isso, fui prefeito 8 anos, né? Então a gente acaba aprendendo, né? Acaba tendo um pouco mais de experiência. Então a gente fez um novo enfrentamento, mudamos algumas táticas, criamos o acompanhamento dos pacientes
que passavam pelo gripário, que passam pelo gripário. A gente dobrou o número de ônibus nos horários de pico para evitar a aglomeração. Eu não tenho dúvida que o transporte público é um momento de transmissão muito forte. A gente tem visto isso nas grandes capitais. Os países desenvolvidos, eles enfrentaram a transmissão do Covid, brecando, modificando o enfrentamento do transporte público. Então, nós fizemos tudo isso. E, graças a todo esse trabalho, uma equipe profissional da saúde, nós fomos a cidade que teve o menor índice de mortalidade por Covid do Brasil. Quando a gente iniciou o ano, o momento era de descontrole de mortes. E a gente já em janeiro foram 10 mortes, depois fevereiro 4, março 4, abril 3, maio 3, depois 1, e agora há 40 dias não tem nenhuma morte por Covid em Ilhabela, né? A gente perdeu no total 41 habitantes, o que é muito. São famílias que são enlutadas e a gente é solidário a essas famílias, mas perto do que aconteceu no Brasil, na região, a gente é um ponto fora da curva, né? Então, o enfrentamento em Ilhabela deu certo. Agora, a segurança maior é a vacinação. E desde o início, do começo da vacinação, eu tenho me queixado, mostrado com números que Ilhabela estava sendo preterida na quantidade de vacinas que eram repassadas pelo governo estadual. Eu sempre digo, Leninha, quem faz a vacinação são os municípios, né? O Ministério da Saúde compra as vacinas, o governo do estado recebe do Ministério da Saúde e distribui as quantidades que ele elenca, que ele entende ser as corretas para a região. O município tem que sair do município e buscar essas vacinas no depósito regional, no caso aqui do Litoral Norte, em Caraguatatuba. A gente vai retirar as vacinas que são separadas em quantidades. E a nossa sempre foi insuficiente, desde o início. São 4 meses que eu faço essas queixas e tive que ir à justiça para garantir, antes mesmo de sair o resultado, do governo do estado, até porque começou a questionar o Ministério da Saúde, que estava recebendo a menos quantidades, quer dizer, ele sentiu do veneno que a gente estava sentindo, então isso fez com que eles fornecessem as 5.500 vacinas que nós estávamos nos queixando para poder vacinar todos os moradores de 18 anos ou mais. Então eu aproveito o momento para dizer, se você mora em Ilhabela, não foi vacinado e tem mais de 18 anos, procure as unidades de saúde, são 8 na cidade, que estão abertas de segunda a sexta, das 7 da manhã às 17 horas. A gente tem feito alguns mutirões, esse último sábado a gente abriu o posto o dia todo, não é sempre, então fique atento. Pode ser que esse final de semana agora as unidades estejam abertas, depende da vacinação durante a semana, mas agora nós temos vacina para todos, e é Pfizer, né? Então, se todas as vacinas são boas, eu não tenho distinção, a vacina do Butantan, a vacina AstraZeneca, a Janssen, que é a dose única, e a Pfizer, são as 4 vacinas que existem no país. A Pfizer talvez a que mais tenha renome, porque é a vacina usada pelos americanos. Então, procure a unidade de saúde, nós temos vacinas para você, que não foi vacinado ainda em primeira dose, e nós estamos fazendo isso essa semana, vacinando também a segunda dose, e com isso a gente vai imunizar toda a nossa população. Prefeito, além de todas essas ações de enfrentamento que o senhor falou, vocês também tiveram um diferencial com o controle de acesso aos fins de semana na Balsa, não é isso? Com a apresentação de teste negativo de Covid ou ao comprovante de vacinação. O senhor avalia que essa ação, né, foi positiva? Eu acho que foi importante. Lógico que ela não é
não foi só ela que trouxe esse resultado de ser a cidade com o menor índice de mortalidade do Brasil no Covid, mas foi importante. A gente estende ela agora a princípio até o final do mês, devo estender até o dia 7 de setembro para evitar essa ruptura às vésperas de um feriado prolongado. Então, a partir de 7 de setembro, a gente deve deixar de exigir essa comprovação do teste para quem não, porque quem é morador, quem tem segunda residência, quem mora em São Sebastião também, ou quem trabalha na cidade com carteira assinada numa empresa instalada na cidade, esse não precisa. Se for vacinado de segunda dose, também não precisa. A gente está aceitando até de primeira dose. Então, quem é vacinado também não precisa. Agora, a gente controlou nos momentos mais cruciais da pandemia, pensando na segurança do nosso morador, do habitante de Ilhabela, na segurança dos turistas. Não foi por acaso que Ilhabela foi a primeira cidade do estado de São Paulo a ganhar o selo de cidade segura no combate ao Covid. O senhor pegou a minha próxima pergunta, era sobre isso mesmo que eu ia falar. Esse selo, né, de segurança, e também tem uma campanha, Anywhere Office, não é isso que vocês fizeram para receber as pessoas que queiram fazer home office aqui na ilha? Então, eu estava lendo um órgão de imprensa, um jornal de grande circulação no estado de São Paulo, falando que foi uma ideia de fazer o desenvolvimento da cidade mesmo na pandemia. Foi uma nova estratégia, era um momento de dificuldade, a gente foi vender o que nós temos de bom, que é a qualidade de vida, né? E a ideia é trazer as pessoas para o município, de repente alugarem uma casa, ou quem tem segunda residência, ou quem quer ficar no hotel, que fique mais dias e com isso trabalhe daqui à distância, já que vai trabalhe num lugar agradável como é Ilhabela, né, gerando trabalho, emprego aqui na cidade, porque consome no mercado, no restaurante, na padaria, no posto de gasolina, na farmácia, no borracheiro. Então, esse novo morador que se instala em Ilhabela temporariamente ou definitivamente, movimenta a cidade economicamente, movimenta a cidade na questão imobiliária. Eu fiquei surpreso de ver como se valorizou os imóveis em Ilhabela, como o mercado imobiliário se desenvolveu nesse período, esses últimos 2 anos. As pessoas entenderam o que é morar, conviveram com o que é morar numa cidade com qualidade de vida, e muita gente fez a opção que eu fiz há 30 anos atrás, né, que saí de São Paulo, vim para Ilhabela e hoje sou prefeito pela 3ª vez. Tá certo. E ainda dentro dessa questão de economia, houve também uma iniciativa diferenciada da Prefeitura, que é o programa SOS Ilhabela, né? Um programa de auxílio emergencial para as famílias humildes, que foi, inclusive, recentemente ele foi estendido por mais alguns meses. Então, era um momento de dificuldades, né? Com tudo isso que a gente fez, né? Os empregos mais humildes, o próprio vendedor ambulante, enfim, muita gente estava passando dificuldades. Então, a gente criou esse programa que atendeu inicialmente 3.000 famílias cadastradas no CAD único. Vamos lembrar bem que é um programa do governo federal, né, que distingue famílias vulneráveis, e essas famílias tiveram inicialmente a ajuda durante 3 meses, foram 3 parcelas de R$500, ou seja, R$1.500 para cada uma dessas famílias. Se a gente pensar algo próximo de 3.000 famílias, nós estamos falando de uma injeção de R$5 milhões no comércio da cidade. E agora, repetindo isso,
agora um número maior de famílias, porque teve um período de reabertura do cadastramento do CadÚnico, agora alguma coisa em torno de 3.500, 3.700 famílias, de novo com 3 parcelas de R$ 500. Então nós estamos falando de uma injeção de recursos na economia local de 11 milhões de reais, né? Porque cidadão pega esse cartão, recebe esse dinheiro no banco e consome na padaria, no mercado, na farmácia, paga aluguel atrasado, paga luz, enfim, compõe o orçamento, fora a distribuição de 40 mil cestas básicas, que também é uma forma de ajudar a população que tem passado dificuldades, mesmo numa cidade que foi a que mais gerou empregos nesse período. Tá certo, prefeito. Vamos passar agora para um tema um pouquinho mais polêmico, mas que precisa ser tratado também com muita responsabilidade, que é a ocupação desordenada, né? Inclusive gerou um TAC com o Ministério Público, um termo de ajustamento de conduta com a gestão anterior, que sobrou para o senhor, agora como prefeito atual, realizar esse TAC, né? Então o senhor tem feito algumas ações nesse sentido, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse tema também. Sim, é algo que nos preocupa há muito tempo. Eu era prefeito em 2014, 2013, a gente iniciou o programa Cidade Legal, né, com início da regularização de núcleos. Esse é um processo muito lento, muito demorado, que não depende só da prefeitura, depende muito do Poder Judiciário também. Então é um processo feito a 4, 6 mãos, né? Então é algo que demora. Então, a gente já tinha essa preocupação no passado. Eu voltei e vi a situação muito piorada, não sei se propositalmente ou não, diversas áreas que nós tínhamos destacado quando fizemos o geoprocessamento como áreas de domínio público, foram cadastradas e parcelamentos irregulares. Então, a coisa virou uma bagunça e eu fui cobrado muito, né, pelo cidadão comum, pelo empresário, pelo judiciário, em função desse TAC assinado, porque assinar TAC é fácil, principalmente quem não imagina e não tem a responsabilidade, porque sabe que não vai precisar fazer nada, porque vai assinar e vai deixar para o próximo, né? E eu tenho convicção de que o governo passado sabia tudo o que estava fazendo e sabia que não iam ser eles que estariam aqui para ter que prestar contas. A gente está discutindo muito. Eu tenho compromisso com essa região, tá dizendo, com essa cidade, com essa região do litoral. Eu mudei para cá em 1990, decidi sair de São Paulo e vir morar em Ilhabela, né? Constituir a minha família aqui, né? Os meus amigos hoje, quase que na totalidade, moram aqui em Ilhabela, na região do litoral norte, e a gente vê esse problema que não é só da ilha, mas na ilha também existe. E a gente está fazendo um enfrentamento. Nós temos feito aí ações de fiscalização, com a fiscalização da Polícia Militar, com os policiais militares que trabalham no programa Operação Delegada, né, que é pagar o policial militar fora do horário de trabalho dele, para ele fazer serviços para a prefeitura junto com a fiscalização da polícia da prefeitura. Então a gente já tem saído, a gente vai fazer isso, se não semanalmente, se for possível, semanalmente, se não quinzenalmente, ações em diversas regiões. Eu tenho visto aí algumas ocorrências na região. Outro dia eu estava vendo o que aconteceu no Guarujá, né? O casal que foi, um médico foi morto, né, passeando na orla, né? Eu vi em Ubatuba acontecer algumas coisas. Então a gente fica preocupado com os rumos que a região está tomando. Então a gente tem que, de alguma forma, evitar essa situação em toda a região, mas sob minha responsabilidade em Ilhabela. Então vai ser tolerância zero nessa questão das invasões. Nós estamos procurando locais
já temos locais demarcados, recuperando áreas que a gente tinha destinado no passado para a implantação de loteamentos populares, de alguma forma resolver alguns pontos críticos, algumas moradias críticas, fazer a retirada de pessoas que hoje vivem em áreas invadidas, em beiras de cachoeira, correndo risco de deslizamentos, enfim, botar ordem na casa. Tá certo, prefeito. E uma outra questão que também deve ter deixado muita gente feliz aqui, principalmente quem acompanhou essa luta na Justiça pela posse da Ilha das Cabras, né? Recentemente o senhor fez um pedido para a Fundação Florestal para dividir aí a gestão entre Prefeitura e Ilha das Cabras, assim como é feito com as demais ilhas, e parece que o senhor tem um projeto muito interessante para colocar lá, não é isso? Então, a Ilha das Cabras é algo muito especial. Eu não estou aqui para fazer julgamento. Lá, quando o governador fez o decreto, nos idos de 70, na época, Paulo Egídio ou Laudo Natel, eu nem sei direito qual dos governadores que fez o decreto, incluiu a Ilha das Cabras como dentro da unidade de conservação. Certo ou não, ela foi incluída e o proprietário perdeu a posse. E eu estive em Brasília, no SPU, porque se não é de um proprietário, é da União, porque as ilhas que não são sede de município pertencem à União. No decreto que o governador fez, ele incorporou elas como unidade de conservação. Então, hoje é uma dupla responsabilidade. Então, está sendo desocupada a ilha. Deixa eu desligar o celular, senão não vai parar de tocar. Nosso delegado, depois eu ligo para ele, deve ser falando sobre alguma das ações aí da nossa fiscalização. Doutor Diogo, depois eu ligo para ele. Mas a gente foi dizer da vontade de que essa ilha venha para o município, para a gente poder ter lá um espaço contemplativo, um espaço de preservação na questão dos mares. De repente, uma área de recuperação de animais marítimos, um aquário, um local de visitação. Ele é muito próximo da costa, diferente de Ilha de Vitória, Ilha de Búzios. Então é uma ilha muito próxima da nossa costa, cerca de 100 metros, talvez nem isso, 80 metros da costa até a Ilha das Cabras. A gente tem um projeto para lá. Eu estou mostrando para a Fundação Florestal, estou mostrando para o SPU, Serviço de Patrimônio da União, que essa ilha pode ser de domínio do município com regramento de utilização. Acho que a cidade ganha com isso, ganha mais um ponto de atração turística. Ela pode servir como um ponto de recuperação, como eu disse, de animais marítimos, e pode ser um parque para visitação do morador e do turista que vem para a ilha. Tá certo. Prefeito, saneamento básico. No seu primeiro governo teve um aumento considerável aí da coleta, o avanço, né, de coleta e tratamento, do índice de coleta e tratamento de esgoto, mas ainda assim nos últimos anos a ilha continuou tendo muitas vezes bandeiras vermelhas nas praias. Como tá o saneamento agora nesse momento? O que o senhor está fazendo? Leninha, vamos lembrar que em 2009, quando eu assumi, 4% do esgoto de Ilhabela era coletado. Era transportado àquela estação rudimentar, eu diria, ultrapassada, que tinha ali do lado da Câmara Municipal, na vila, e um emissário de 200 metros jogava esse esgoto praticamente in natura no mar. A gente, junto com a Sabesp, desenvolveu um projeto que foi aprovado pela CETESB, é importante dizer isso, e a gente, quando eu saí, em 2016, nós tínhamos cerca de 60% de disponibilidade de ligação à rede coletora de esgoto. Nem todos estavam ligados. Acho que chegamos próximo de 50%. E agora o foco é, nesses próximos 4 anos, trabalhar no intuito de chegar a 100%.
nós já conseguimos, nesse início de governo, 6 meses, colocar em operação 5 estações elevatórias que tinham ficado praticamente prontas, ou prontas em 2016, faltando só completar o licenciamento. Com isso, já nos possibilita a ligação de mais 1.500 imóveis à rede coletora de esgoto e tratamento. Você vê como não para o telefone aqui, né? Não é fácil, vida de prefeito não é fácil, não. Né? E com isso a gente já salta para mais de 60%, que era aquilo que eu disse, né? Que já poderia estar funcionando. Então, já foi um avanço com essas elevatórias, e eu acho que mais 2 meses a gente consegue completar essas 1.500 novas ligações à rede. A gente já abriu a licitação para a construção, porque já conseguimos concluir o licenciamento que a gente deixou andando em 2016, efetivei a desapropriação da área para instalação da rede, da estação de tratamento de esgoto da Feiticeira, que vai tratar Ilhote, Portinho, Feiticeira e Julião, mais 8%, 8% dos imóveis vão poder se coletar redes de coleta e tratamento de esgoto. Então, nós estamos avançando. Tem aí o compromisso da estação de tratamento de esgoto da Praia Grande, que vai aí interligar todo o restante do sul da ilha. Né? Tem essa nova estação de tratamento de esgoto central, que vai ser feita aqui na região Perequê, e a gente vai deixar de utilizar o pré-tratamento do Itaquanduba e transformar o pré-tratamento em tratamento de esgoto de secundário para terciário, e usar o emissário para lançar água tratada no canal sem nenhum vestígio de esgoto, 98% de pureza. Então, nós temos aí um projeto grandioso nessa questão do saneamento. Ele está sendo desenvolvido junto com a Sabesp, eu tenho cobrado a Sabesp tem dado uns tropeços aí na questão do calendário, mas a gente tem que entender que a pandemia também os afetou, mas eu tenho convicção de que nós vamos, se não chegarmos nos 100%, vamos chegar bem próximo, e esse é um compromisso que eu tenho com a sociedade de Ilhabela, porque eu sei que cada real que você investe em saneamento, você economiza 4 na saúde. Então, é um caso de saúde, primeiro, e depois é um caso de garantir a nossa indústria do turismo, porque quem vai vir para uma cidade que tem bandeiras vermelhas? Ninguém. Então, nós temos que avançar muito nessa questão do saneamento, e vamos avançar. Tá certo. Prefeito, funcionalismo público, mais precisamente a questão da reforma administrativa. Tem sido alvo de várias ações aí do Ministério Público, foi aprovado, foi derrubado, como que está essa questão? O senhor já fez? Não existe governo sem cargos de confiança. É impossível. O próprio Ministério Público tem cargos de confiança. Governo do Estado, governo federal e as prefeituras aqui. Nós deixamos em 2016 um quadro bastante reduzido, próximo de 100 funcionários, 100 cargos em comissão. Numa briga do governo passado, porque achava que isso era pouco, e o Ministério Público achando que era muito, deixaram transitar em julgado uma decisão local, que, no meu ver, estava errada, e hoje não temos nenhum cargo, a não ser os secretários. É impossível você tocar uma administração sem um grupo comprometido com o projeto de governo do prefeito. Porque quando eu fui candidato, é bom lembrar que eu disputei a eleição contra outros 9 candidatos, e obtive 51% dos votos, ou seja, a maioria da cidade votou naquele projeto de governo apresentado pelo Toninho Colucci, pelo João Pedro. Então, aquilo tem que sair do papel e virar a realidade. E só com os secretários e um grupo de funcionários públicos abnegados, porque nem todos têm compromisso com aquele projeto, a gente não consegue tirar isso do papel. Então, nós precisamos dessa reforma administrativa para poder dar andamento no saneamento, na saúde, na educação, enfim, nos projetos viários, de mobilidade urbana, de questões ambientais, enfim. Então, esse projeto já foi enviado para a Câmara
eu espero que a gente consiga aí, nos próximos 30 dias, aprovar essa reforma administrativa e começar a ter um grupo maior defendendo esse projeto que foi vitorioso nas urnas em novembro do ano passado, com 51% dos votos. Isso é importante lembrar. Tá certo. Prefeito, comunidades tradicionais, como que está o atendimento? O que vocês estão fazendo de ações? Quais são os projetos principais para as comunidades tradicionais? Então, as comunidades tradicionais é um grupo importante da população, embora, se a gente for somar no âmbito geral, representa próximo a 2% do número de habitantes da cidade, vamos lembrar disso, né? Mas é uma população importante, que é uma população de raízes caiçaras. Eu lembro que, quando eu assumi em 2009, nenhuma delas tinha energia elétrica, né? A assistência na saúde, a própria educação estava muito longe. Nós mudamos essa realidade junto com o governo federal, trouxemos luz para todos e instalamos em todas as comunidades equipamentos fotovoltaicos, fizemos obras de acessibilidade, melhoramos as escolas, garantimos a visitação mensal da equipe de saúde, tudo isso foi feito. As coisas desandaram um pouco nesses 4 anos, nós estamos refazendo, recuperando algumas obras. O projeto que nós deixamos na Ilha de Vitória, na questão do bambu, evoluiu muito pouco. Nós precisamos retomar e fazer o bambu virar o artesanato de Vitória para poder garantir a sobrevivência econômica daquela comunidade. Na Ilha de Búzios, lá o programa com aquela semente que faz aquele caldo escuro, como é que chama? O Jussara, a semente de Jussara, para fazer aquela compostagem de Jussara, aquela venda de doce Jussara, é um projeto de Ilha de Búzios, junto com a pesca, que já é uma coisa tradicional lá. No turismo, tanto no Bonete quanto em Castelhanos, a gente está trabalhando no desenvolvimento de algumas ações de turismo, de infraestrutura de conservação da pesca, dando andamento àquele projeto que desenvolvemos junto com a Petrobras, de ranchos, de geladeiras, enfim. A gente está retomando tudo isso, não é fácil. Nós temos um projeto importante para Castelhanos, que é a Escola de Castelhanos, uma unidade de saúde em Castelhanos. Estamos copiando o projeto do posto de saúde que fizemos em 2002 do Bonete, que até o ano passado serviu o Bonete, fizeram uma ampliação. O governo passado resolveu fazer uma ampliação desnecessária na unidade de saúde. Ela estava atendendo a comunidade do Bonete com qualidade, e aquele mesmo projeto nós vamos trazer para Castelhanos. Enfim, temos coisas sendo feitas aí. As comunidades tradicionais não vão ficar esquecidas, pelo contrário. A gente vai dar uma atenção muito grande. No projeto de reforma administrativa, uma das secretarias que nós criamos é a Secretaria de Comunidades Tradicionais, Agricultura e Pesca, que tem o foco de atender essas comunidades, não só essas que eu acabei de falar, as outras comunidades e até o pescador artesanal que mora aqui no centro urbano maior da cidade. Prefeito, a gente está se aproximando aí do aniversário da cidade, né? Setembro, dia 3, 216 anos de emancipação político-administrativa. Como é que estão os preparativos? Esse ano ainda vai ser um pouco meio... Sim, a festa não vai ser uma festa normal, mas vai existir. Nós estamos aí preparando uma surpresa na questão queima de fogos, que de repente pode ser uma queima digital de fogos, então vai ser surpresa para a população. Nós estamos preparando aí junto com a rádio AFM comunitária de Ilhabela, a rádio FM Ilhabela e alguns portais, apresentações musicais pela internet. A gente tem aí, vai ter o hasteamento da bandeira no dia 3, a gente vai transferir o feriado
ponto facultativo do dia 3 para o dia 6 para emendar na segunda e terça, então vai ser sábado, domingo, segunda e terça, um feriado prolongado, enfim. São ações que o município está fazendo para lembrar desse feriado importante, que é o feriado da emancipação política da cidade, 216 anos, não é para qualquer cidade. Nós estamos anunciando aí a criação do Museu da História da Cidade, porque nós estamos recebendo em troca, numa permuta que estamos fazendo com a Secretaria de Meio Ambiente, aquele prédio da Câmara, aquele castelinho ali em frente à Praça Coronel Julião, enfim. A gente vai, de alguma forma, festejar o mês de aniversário de forma gloriosa aqui na cidade. Prefeito, agora vamos falar um pouquinho das questões regionais. O senhor também, como foi candidato a deputado federal, o senhor está aí conectado com todas as questões que envolvem o litoral norte, como o hospital regional, obra da Tamoios, recapeamento da SP-101. Queria que o senhor falasse um pouquinho como que o senhor vê esses... Leninha, eu estou muito triste com o governador João Dória, a equipe dele, que abandonou o litoral. Esqueceu que nós existimos. Eu diria que ele nem sabe direito as cidades que existem aqui no litoral, porque o nosso hospital regional, que está pronto há 2 anos, está lá se deteriorando. Hoje, quando a gente precisa de uma retaguarda para os hospitais municipais, a gente está usando o Hospital Regional de São José dos Campos, de Taubaté ou a Santa Casa. Então, a gente sobe a serra com pacientes graves, né? O hospital tem sido utilizado como hospital de campanha para o Covid. Nós estamos lá com equipamentos que são os melhores que o Brasil tem. Nosso aparelho de ressonância magnética, se não é o melhor, é um dos melhores do Brasil. Está lá se deteriorando. Tomógrafos, ultrassom, raio-x, enfim. 2 anos abandonados. Isso é crime. Eu nem sei por que o Ministério Público não toma uma atitude. A obra de contorno aqui, que liga Caraguatatuba, São Sebastião, a Tamoios, que hoje tem o pedágio mais caro do Brasil, R$ 25,00 para você ir e voltar para São José dos Campos, e um serviço de segunda categoria. Nós estamos pagando uma estrada de primeira e temos um serviço de segunda. Então, a gente tem que cobrar o governo do Estado. O recapeamento aqui da SP-55. Então, aonde nós vamos chegar? Eu vejo o governo anunciando vicinais, eu vejo ele anunciando pequenas obras nos municípios para agradar alguns prefeitos. Ótimo, se tiver dinheiro, vamos fazer. Recap. Agora tínhamos que acabar tudo isso, que são obras estruturantes para o litoral. Eu lembro do Mário Covas que falava, a obra mais cara para a população é aquela que não atende às necessidades da população. Isso é o hospital regional, que há 2 anos pronto não atende ninguém. Um serviço de oncologia pronto para ser efetivado e não sai do papel. Eu vejo o contorno aí, 70% realizado e não atende às nossas necessidades. A gente está trafegando aqui num mar de buracos entre São Sebastião e Caraguatatuba. Então, eu diria para o governo do Estado, agora vamos começar a acenar, final de governo, isso é eleitoreiro. Eu acho que eles deviam ter a coragem de dizer, nós esquecemos do litoral norte. A gente tem outras prioridades que não são o litoral norte, porque vocês não são amigos do governo do Estado, deve ser algo assim. Então, essa é a minha maneira de encarar a questão aí dessas obras e dessas ações que o governador Dória não tem feito. E a gente vai ficando por aqui com o programa Conexão Litoral Norte. Eu espero que vocês tenham gostado. Estaremos aqui no próximo sábado. Até lá!